Queridos, hoje é uma noite especial. Temos o nosso menino que vem lá de lonjão para nos falar. É o nosso Newton Stuck. Lembram deste livro? Então, ele é o autor dessa série de livros sobre o Gabriel. E aqui, olha, eu até trouxe até um aqui para a gente estar relembrando. O Newton vai nos falar hoje. As palavras dele são fortalecedoras, renovadoras, e ele vem ao encontro das nossas necessidades. Nós vamos recebê-lo com aquele habitual carinho, com aquele abraço de coração que a gente faz sentadinho e vibrando para que ele possa ser um médium de Jesus neste momento. E logo mais a palestra, nós estaremos com os livros dele ali fora, que ele vai estar vendendo. Então, se alguém quiser um livro, ele estará nos presenteando com esse. Ele vai, mas o livro fica, o livro pode ficar. O Newton vem de Neves Paulista, é dirigente o centro lá chama Gabriel Martins, Centro Espírita Gabriel Martins, em Neves Paulista. E ele veio essa noite nos dar a satisfação da sua presença. Vamos então recebê-lo. Newton, querido, seja bem-vindo e fique muito à vontade. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva, para que nesses instantes nós possamos relembrar o Cristo e extrair energias superiores para que nós possamos, de algum modo, melhorar a nossa estadia na Terra. Não vamos dizer vida, porque vida é uma só, e nós temos ela aqui e a continuidade depois que o corpo físico se desfaz. Então vamos nos referir a essa vida, essa existência, a este momento, esse estágio que nós comumente chamamos de vida. É tudo que nós pudermos interpretar e isso nos ajude a viver melhor, é muito bom para todos nós. Nós não podemos ser pessoas que acham que a experiência da Terra é um vale de lágrimas, é um lugar infeliz, é um lugar que não tem mais jeito, que tudo está perdido, que não se pode confiar em ninguém. Nós não podemos viver assim. Quando, até a Suzane está aqui, nós estávamos conversando, quando nós começamos o Espiritismo, eu com ela, com o próprio professor Rodrigues, lá nos meus 18 anos, faz um tempinho, e nós fomos estudando, aprendendo algumas coisas, a experiência vai somando, e quando surgiu a tarefa com a psicografia, a tarefa específica em atender pessoas que se separaram momentaneamente dos entes queridos, quando surgiu isso, nos trouxe também, nesses 18 anos de trabalho com a psicografia, a experiência. E enxergando a dor em tantos corações, hoje ainda um rapaz conversou comigo e eu disse que se nós levarmos ao pé da letra, eu trabalho essencialmente com a morte, se nós podemos chamar assim, essencialmente com a desencarnação. Todos os dias eu vou falar com mais de uma pessoa, eu vou escrever, vou pensar sobre este assunto. E eu preciso estar, assim, com muito conhecimento, com bastante carinho por este assunto, que eu sempre digo que quando nós vamos falar com alguém que está separado momentaneamente, que devolveu alguém para a vida espiritual, é semelhante, assim,
a cuidar de pessoas que tiveram muitas queimaduras pelo corpo. Nós temos que pensar muito onde é que vamos pôr a mão para socorrer essa criatura, porque ela está inteiramente dolorida. Para fazer a asepsia é muito difícil, porque muitas vezes o próprio tecido da roupa está ali grudado no corpo, e quem é da área da saúde sabe que vai ter que tirar em algum momento, e vai tirar a pele junto, e a recuperação é demorada. O retorno para a vida espiritual, numa grande maioria, deixa quem fica nessas condições. E é muito dolorido, porque tem momentos que, por mais que a gente estude, não tem nada para falar. Nós não temos o que dizer e tentar aliviar o coração dos pais, dos irmãos, dos avós, dos tios, dos entes queridos, daquele momento. Nós não podemos dizer jamais, eu sei o que você está passando, porque ninguém sabe. Cada caso é um caso. Devido às ligações espirituais, tem pais que são muito ligados aos filhos e tem pais que não são. Tem tios que são extremamente ligados aos sobrinhos, e a gente vai dizer que a dor dos pais é maior, ou que os avós que criaram. Então é difícil dizer quem dói mais e quem dói menos. Nunca vamos dizer, eu entendo a sua situação, eu já passei por isso. Que bom. Eu já passei por isso, porque nós não passamos. Nós podemos ter vivido coisas muito parecidas, mas não iguais. São diferentes. Nós não podemos dizer, olha, o tempo passa e você vai melhorar. Ou então, confia em Deus. Justamente no momento em que a relação com Deus muitas vezes está um pouco trincada. Porque não é todo mundo que tem amizade com Deus, né? Não é todo mundo. A gente busca Deus, uma grande maioria, nos momentos de crise. Como busca... Pode tomar uma aguinha para mim, Sônia? Para mim? Como a gente busca, no momento de crise, busca o médico. Então, na hora que a gente mais precisa, nós não temos intimidade com esse doutor. Nós, às vezes, não sabemos nem nos referir a ele. Não sabemos chegar até ele. E, às vezes, nos sentimos tão estranhos a esse nosso pai, a esse nosso companheiro, justamente ele, em que a gente fala assim, confia em Deus. Aí a pessoa desencarna que a gente ama. E a gente diz, mas eu confiei em Deus. Eu entreguei o meu filho a Jesus, a Maria. Justamente nós entregamos. E aí ele pertence a ele. Como sempre pertencemos, né? Os filhos que reencarnam são espíritos. Eu sempre penso, onde é que eles estavam antes de serem nossos queridos? Antes de acontecer a gravidez, onde é que estava essa pessoa que a gente ama? Porque nós já o amávamos. Não dá para olhar uma pessoa na rua, a não ser falando de reencarnação, mas que a gente nunca viu, nem em vidas passadas, e ser amor à primeira vista. Não consegue. Nós vamos nos identificando com a pessoa, conhecendo, gostando de alguns hábitos, do seu perfil, e aí sim, gosto dela nessa vida, e vou preparando esse sentimento para as outras. A gente não casa com quem encontrou ali, pela primeira vez. Esse companheiro, essa companheira já nos conhece de outras vidas. Ele já apanhou muita gente, por isso que ele voltou. Tem aí, não é assim. Nós construímos uma relação para poder estar junto. Então, como é que eu vou amar um filho no primeiro instante em que eu fico sabendo da gravidez, ou até antes, aquela expectativa de engravidar, os pais de esperar um filho, porque esse amor já existia. Ele não está nascendo ali. Então, esse filho de Deus, como nós, ele já existe. Ele só está morando no outro lugar. Nós vamos fazer um download, trocar ele para cá, na nossa vida. Nós vamos trazer ele de outra dimensão para cá, vestir ele com um corpo igual ao nosso. Eu sou a semelhança do Pai.
vestir de matéria, para que ele possa viver. Cada idade é respectiva. O livro dos Espíritos nos diz que a infância, por ser revestida da candura, que esse é difícil, a não ser que a pessoa seja bem psicopata, não gostar de criança mesmo, porque não tem como não gostar. Pode ser que as mais peraltas não nos agrade tanto naquele momento, mas se for nossa, toda criança bonita, ela encanta, ela muda qualquer ambiente. A criança nos ensina, e Jesus foi sábio que nos disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque eles não iam reprová-lo. Vim com toda aquela alegria que muda o ambiente, que muda o nosso coração. O Dimas, nosso mentor espiritual, diz o seguinte: você conhece o verdadeiro amor quando recebe um filho nos braços, e a maior de todas as dores quando devolve ele a vida espiritual. São extremos. Então quem não tem filho ainda não sabe o que é o amor verdadeiro nessa existência. Não está penalizado pela lei, mas nós sabemos o que é um amor grande, mas não esse pelo qual nós doamos a nossa vida física, sem pensar. Fazemos qualquer coisa por este ser, que até um tempo atrás não existia na nossa vida consciente. Onde é que ele estava? Não sei. Eu, como não tenho filhos, eu não estou preocupado onde é que está. Eu não consigo ter essa consciência. Devo ter tido em outras existências. Mas se eu souber que ele está chegando, vai acender uma luz dentro de mim, e eu vou reconhecer esse afeto onde quer que ele esteja. E a partir desse instante, nunca mais eu vou ser eu mesmo. Eu vou estar em segundo plano, e não importa a idade que ele esteja. Eu vejo na sessão de psicografia senhoras de 89 anos, como tem, buscar a carta do filho com 65 que desencarnou. É a mesma emoção da mãe que busca do bebê, do jovem, a mesma. Esse amor intenso, ele toma-nos com tanta projeção, com tanta grandeza, que nós passamos a viver dele. No livro Evolução em Dois Mundos, se não me engano, no último item, capítulo, tem umas perguntas. E tem uma pergunta assim: do que a alma se alimenta? E o André Luiz, através do Chico e do Valdo Vieira, responde: de amor. É o amor que nos alimenta. O amor é essa força bendita que nos guia pela vida, e que nós temos que aprender a identificar como aquelas 4 palavras que eu sempre falo toda vez que vou falar: atenção, gentileza, respeito e confiança. Não pode esquecer isso. Eu dou atenção, você me dá atenção, você está gostando. Gentileza é carinho, eu dou carinho, você me dá carinho. Eu vou gostar da pessoa que é gentil, que me dá atenção. Depois, o seguinte: se me dá atenção, é gentil comigo, eu vou respeitar essa pessoa. Não tem como não respeitar, a não ser que eu seja uma pessoa muito medíocre, atrasada. E depois disso nós vamos confiar no Deus que está dentro dessa criatura, e que ela cresce assim como eu. Isso é amor. Então quando Jesus diz para amar, Ele diz para dar a atenção necessária, para ser gentil com essa pessoa. Toda vez que a gente é gentil com alguém, nós estamos amando. Nós não podemos pensar nesse amor do Cristo, porque isso era dele, da evolução dele. Se alguém bater numa face, dele a outra. Vai doer do mesmo jeito, vai doer 2 vezes. E vai saber a reação que nós vamos ter na segunda, né? É melhor tomar só a primeira e correr. Porque nós não sabemos. O Divaldinho Matos me diz uma frase uma vez, Divaldinho Matos de Oliveira, do Centro Espírita Maria de Nazaré de Votuporanga, que é uma casa que quem não conhece deve conhecer, Votuporanga, o Maria de Nazaré, da editora Didier. Ele disse um dia para mim, no início da mediunidade: se um dia alguém te jogar pedra, não pare, continue caminhando. Porque vai acontecer 2 coisas. Se você parar,
você vai tomar mais pedradas, porque aquelas que não te alcançariam, passam a te alcançar. E depois que você pegar uma pedra dessa na mão, Deus sabe o que você vai fazer. Então não pare a caminhada porque alguém critica. Na psicografia, não tem como não ser criticado. Na mediunidade exposta, contestado, isso aí faz parte. O Divaldinho diz que a gente tem que ter o couro grosso, para sentir menos o impacto. Tem que ser uma anta, né? O couro é grosso e não presta atenção em nada. E seguir a nossa caminhada, porque senão a gente vai parar. E trabalhando com isso, eu tinha sempre pensamento. Nós temos livros do Gabriel Martins, que escreve de jovens que chegaram no mundo espiritual. Eu sempre pedi a ele: Gabriel, nós temos muitas crianças. É importante que você fale sobre isso. Por conta da candura, que automaticamente nos faz amar a criança, também é mais dolorido devolvê-la. Porque quanto menos se viveu, a gente acha que ela não explorou as coisas felizes da vida e boas, e que isso ficou faltando para ela, porque imediatamente a gente olha para a idade do corpo físico. A gente não consegue olhar para o filho e falar assim: quem ele foi na última existência? Pode ter sido um avô, pode ter sido um primo, um companheiro, um vizinho, alguém que a gente amou. Eu sempre digo, a gente não reencarna com o inimigo. Não acreditem nisso, assim, fulano é inimigo de outras vidas reencarnadas. Não, é ex-inimigo. Se botar o inimigo junto, ele se mata. Pode ir lá no livro do Chico, Ação e Reação, que eu acho um espetáculo esse livro, né, que tem casos de reencarnação, deve ser lido. As pessoas eram muito adversárias e reencarnaram. Falaram, então reencarna. Não. Eles se perdoaram, não são mais inimigos, eles foram inimigos. Foram, não tem inimigo reencarnado na família. Tem pessoas que foram, que perdoaram e aceitaram. Porque senão nós vamos usar essa desculpa. Falar, não me dou bem com a minha irmã, essa aí nós somos inimigos de outra vida. Às vezes é só um pouquinho de educação que está faltando na gente, e não tem nada a ver com a outra encarnação. É o respeito mesmo, é o amor, é a atenção, a gentileza, o respeito, é a confiança. Falta um item, como é que nós vamos amar? O amor precisa disso tudo para ele acontecer. Aí está faltando um item. E eu quero gostar na marra. Gostar não é amar. Eu posso gostar dessa camisa. Eu adoro ela. Mas se rasgar, eu vou jogar fora. Vai chegar um momento. Eu não vou amar, porque ela não me devolve amor. A gente ama o que nos devolve amor. É uma via de mão dupla o afeto. Isso é a prova de que a vida continua. Porque quando alguém vai para o mundo espiritual, a gente descobre que ama mais. Pode prestar atenção quem tem. Eu não sabia que eu amava a minha avó tanto que eu amo. Eu não sabia que aquela velhinha fazia tanta falta. Não é? A gente não consegue perceber isso. Porque o hábito é danado para tornar as coisas invisíveis, inconscientes para nós. A gente se habitua, a vozinha está ali, a vozinha está ali, está ali, está ali, um dia não está mais. Mas a gente está tão habituado. A minha avó desencarnou, deve fazer 16 anos. E eu ainda falo, vou na casa da avó. Os meus tios moram lá. Ainda é a casa da avó. E não consigo falar outra coisa. É um hábito gostoso. Ela está sempre sendo lembrada por todos nós. Difícil esquecê-la. Ela era uma portuguesa autêntica. Ela não media as palavras para falar. O que ela achava, ela falava. Uma pessoa incrível. Então, essa questão do afeto, eu queria entender melhor. E o Gabriel nos escreve este livro, que eu tinha medo que ficasse um livro muito triste, porque falar de criança, de desencarnação, vai ficar tão triste, as pessoas vão ler e chorar, porque o Gabriel 1, Esperança Além da Vida, as pessoas, eu li só até metade, não consegui. Depende do momento que a pessoa está. Mas deve esforçar para ler. Este livro, o Gabriel trata da Colônia Esperança, que é aqui na nossa região, onde recebe as crianças. E lá eu pude entender que a criança não sofre nada.
É como a gente levar ela para uma escola. Primeiro dia de aula, aquelas crianças soltas, ela sai com as crianças, as outras vão brincar e esquece até de olhar para a gente. E a mãe e o pai chorando, porque é o primeiro dia que está ficando longe, né? A gente acha que não vai dar certo, que a criança vai chorar, e a criança adora. Uma semana depois, ela não quer mais ficar em casa, né? Ela já ama aquele ambiente. No mundo espiritual, assim, a mente infantilizada. A gente acha assim, às vezes eu vejo psicografia, mamãe, eu estou maior. É uma coisa, mas não é assim. Eu desencarno com 2, eu chego lá com 15. O perispírito, ele se desenvolve junto com a consciência. Conforme a consciência vai despertando, ele vai crescendo também. Esses dias, no Sul, recebi uma carta do Guilherme, filho da Mariângela e do Ricardo. Ele desencarnou no evento crítico da Boate Kiss, ele e a Stephanie, a namorada. E eles se casaram agora no mundo espiritual. E ele escreve sobre a gravidez, que o Bacelli fala. A gravidez no mundo espiritual. Eu nunca entendi direito. Porque a gente tem aquela coisa assim, mas no mundo espiritual, o sexo, a gente passa perto, já excita, deve ser. Porque não precisa fazer. Gente, é igualzinho. A nossa mente está vinculada a isso. Para os espíritos superiores é outra história. Nós estamos falando aqui da próxima dimensão. Só que não é com qualquer pessoa, é com aquela que a gente se identifica por um amor verdadeiro. Então ele explica ali, não que ele tenha tido filho, que a gravidez funciona dessa forma. Num período de 6 meses, só que não é qualquer um vai ter filho. É como se fosse uma adoção na terra. E tem 2 instantes. Ou eles recebem uma criança que desencarna aqui e chega lá para eles cuidarem, ou alguém que precisa vir de uma dimensão maior para uma menor. Aqueles pais são contactados e responsabilizados, e eles, com 6 anos, eles já adquirem a consciência como um adulto aqui, porque o perispírito é mais leve do que a matéria. Então isso me deu uma clareza assim, do mundo espiritual, como é que processa. Porque o Kardec diz que é semimaterial o perispírito. Semimaterial. Ou seja, só é mais leve. Cabe algum entendimento que estão ali nas obras de Kardec. No Evolução em 2 Mundos, o André Luiz fala claramente sobre isso. O livro Evolução em 2 Mundos, pouca gente lê porque ele é difícil. Tem que entender um pouco de biologia. Nós estudamos ele lá no centro. E foi muito, assim, 10 linhas dá um estudo, porque não dá para ir mais. Então ele é meio chatinho se a gente não gostar de biologia, né? Mas ele mostra assim, a gênese do espírito na terra, desde a criação. Então ele mostra esse encontro da criança no mundo espiritual, porque não vai chegar lá e estar adulto. E para escrever, as pessoas têm a consciência expandida. Nos livros do André Luiz a gente vai ler o seguinte: o Clarencio estendeu a destra sobre a fronte. Ou seja, ele expandiu a consciência, ele deu um choque de entendimento naquela pessoa. Agora ela está entendendo o que está acontecendo. Ele está energizado, como se fosse mediunizado com aquela informação. Então a criança, ela, do tamanhozinho que ela esteja, ela escreve com uma consciência expandida, mas como se fosse um adulto, claro, com trejeitos de criança, mas ela consegue explicar o que está acontecendo, porque a mente dela está aberta, está expandida, porque senão a gente não entende. A criança não escrevia, como é que vai psicografar? O espírito não precisa saber escrever, o espírito não escreve, a não ser que seja pneumatografia, escrita direta. Ele só precisa influenciar o médium, influenciar, se for mecânico, a mão do médium, mas tem que passar pelo cérebro, porque é o cérebro que manda na mão. O médium pode não ter consciência da informação, mas passa pela cabeça dele. Talvez não a parte consciente. Se eu não ler as cartas, se eu receber uma, eu vou saber. Mas uma sessão que recebe 40, meu Deus, não tem como saber o que está dentro. Então eu tenho que ler, para a pessoa, senão eu não vou saber o que ela falou. Não tem jeito.
Então não grava, porque vai direto. Então essa expansão nos explica que nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos através da mediunidade. É claro. E que nós vamos encontrá-lo no mundo espiritual. Porque aquele corpinho que era a veste que nós utilizamos, a gente precisa dele por um período. Neste livro tem um capítulo de uma criança que desencarnou numa gestação aos 6 meses. E teve um problema na formação do cérebro. A gestação foi tranquila, mas teve um aborto espontâneo aos 6 meses, teve que fazer cesárea e tal. A criança desencarnou, o corpo. E aí, no mundo espiritual ela é recolhida, e este cresce logo, porque ele ainda volta ao formato do perispírito, que era um senhor, que teve uma vida bastante desajustada, viveu muitas obsessões na vida, e ficou 18 anos com a mente perturbada, não reconhecia quase ninguém, e ele precisou reencarnar esse período para refazer o cérebro danificado. E quando refez, não tinha programado para ele além daqueles meses. Ele desencarnou no tempo certo. Por realidade, esse senhor foi meu avô, pai da minha mãe, e ele reencarnou como neto dele, porque a minha tia, filha mais nova dele, é da minha idade. Que eu nunca chamei de tia, para vocês terem uma ideia, não dá, né? Ela está mais nova que eu, de aparência. Então ele veio e voltou para se recuperar no mundo espiritual. Está no livro, muito mais bem explicado. A importância dessa reencarnação para ele. Lembra do irmão do Chico, aquele que recebia as pessoas? Está no filme, aquele que desencarna? Ele que recebia as pessoas para o Chico. Ele teve lá um AVC. E lembra do filme que o pai do Chico brigava, doutor Bezerra, brigava com o doutor Bezerra. Parece minha mãe de vez em quando briga com o doutor Bezerra. Não pode doer nada nela. Aí, o doutor Bezerra tem que curar na marra. Aí, ele ia ficar 11 anos, uma coisa assim, numa cama, imóvel, vegetativo, e o Chico conversou com o Emmanuel o que podia ser feito, e o Emmanuel tirou ele do corpo. Não abreviou a vida. Não abreviou. Ele tinha construído méritos que não precisava daquela prova. Mas no mundo espiritual, ele tinha a cabeça ainda zonza. Tanto é que ele veio na Terra no dia de São Luís Gonzaga, e o Emmanuel falou, olha, o santo vai estar aqui. Pede para o santo. De vez em quando eu peço São Luís Gonzaga. Se atendeu ele, pode atender nós. E aí ajudou ele a tirar aquela zonzeira. Então no mundo espiritual ele continuou, porque a consciência, ela imprime a dívida. Ninguém escapa da consciência. Só que a criança não tem isso. A criança não tem prova. O livro dos Espíritos é claro que a desencarnação de criança em tenra idade, pequenos, é uma provação para os pais. E provação não é algo ruim. Provação não é expiação. Vamos separar. Expiação é quando a gente está pagando dívida passada. Espiar, ó, olhando em algum lugar. Passado, buraquinho da fechadura. Espiar é acertar dívidas do passado. Prova é quando a gente estuda e tem a prova para ver se aprendeu. Essa é uma diferença. O Dimas me diz que pais que devolvem cedo filhos para o mundo espiritual são pessoas especiais. É preciso muita coragem para aceitar uma reencarnação para devolver um filho mais cedo do que nós. Muita coragem. Tanto é que no livro do Gabriel, não sei qual, acho que é esse, se não me engano, está a Regina e o Renato, os pais do Gabriel. É esse, Jussara? O segundo? Olha, não sei nem dos livros meus. Aí, vem que eu tenho assessoria. E a Regina, mãe do Gabriel, fala assim, eu não acredito que eu aceitei isso. E ela não queria aceitar. E eles convenceram ela, e até hoje ela reclama.
porque é todo um trabalho para isso. Os pais se candidatam a ajudar, por muito amor, a evolução daquele ser, que nunca mais vai esquecer, nós nunca esqueceremos os nossos pais, nunca. O afeto não vai, mas eu não lembro da outra vida, você não lembra conscientemente, mas diante da pessoa, não tem aquela tia querida que a gente olha que nem uma mãe? Aquele tio que é quase um pai para nós? Aquele primo fala, gente, eu gosto tanto, mais do que um irmão. São essas pessoas. Eu falei recentemente, e vou lembrar, eu tive uma desencarnação, né, eu falei na outra vez, curta, vida, existência curta, na última, eu só fiquei na Terra 22 anos. Se eu tivesse aqui, eu teria 85 hoje, ainda bem que eu fui. Não ia dar certo. E eu fui aos 22, na época em que o sangue virava água, né? Não era leucemia, não tinha nome ainda para a doença. Então foi muito difícil, não tinha tratamento, imaginem. Em 57, acho que foi. Meu pai tinha 7 anos, eu sou tio do meu pai. Irmão do meu avô. E depois, eu tinha que viver, e mais cedo, para me entender o que eu estou trabalhando hoje. Já estava sendo preparado para isso, senão eu não entenderia. E quando o meu tio, que foi meu irmão, né? Ele não casou. E eu e minha irmã, nós cuidamos dele bem velhinho. Ô Virgílio, não tinha te visto. Nós cuidamos dele até o último instante. E quando ele desencarnou, foi muito difícil, né? Como vocês sabem que é. E no velório dele, estava, e a mãe dele veio buscá-lo. Modos que a mãe dele era minha, né? Eu chorei mais por ver ela do que pela partida dele, porque eu não tinha essa consciência, e quando eu vi, foi aí que eu descobri também, tá? Por que eu fiquei daquele jeito? Ela, no mundo espiritual, esperou o último filho chegar para ela poder reencarnar. Ela ficou 9 anos numa cama antes de desencarnar com AVC, e ela esperou o último filho, que foi ele, chegar no mundo espiritual, recebeu ele, para depois vai preparar para reencarnar, não sei em quem da família, porque não tem previsão. Fecharam todas as portas lá já. Tudo velho também, não vai ter mais nada. Tem que esperar os bisnetos. As primas já estão tudo... Filho grande não quer mais. Mas eu identifiquei o afeto naquela mãe, que chamava Nona, italiano, né? A Nona, que era a Rosa, minha mãe. Ela ainda está no mundo espiritual, um espírito muito iluminado. O esposo já reencarnou, já tem 30 anos. Então, todos esses encontros vão acontecer. Nós temos a grandeza, o amor de Deus, que não apaga da nossa mente o amor verdadeiro, o afeto. Nós não precisamos ter medo. Às vezes as mães me perguntam, e se meu filho esquecer? Não vai esquecer. Não dá para esquecer uma mãe, tanto que cobra a gente. Impossível. Nunca, nem que quisesse. O afeto que a gente recebe, o carinho do pai, o colo, o cheiro. Alguém esquece o cheiro da mãe? Percebe que a mãe da gente as pessoas têm um cheiro, não tem? E a gente identifica, por exemplo, tem um faro, né? A minha mãe tem um cheiro de creme, que está no meu cérebro gravado. E às vezes estou em outro lugar que tem um cheiro parecido, lembra? É coisa de perispírito. O cordão umbilical nunca se rompe fluidicamente. Então é que a mãe é médium do filho, né? Ela interpreta, assim, né? Do olhar, dá uma raiva, né? Que não pergunta, o que você tem? Você nem teve ainda, mas pode esperar que vai ter. Presente, é um envolvimento, isso é o afeto, é a grandeza. Nós nunca perderemos nossos pais, e eles nunca nos perderão. Não tem como. Se Deus nos ensinou esse afeto, está lá dentro. O amor só evolui cada vez mais. E a gente chega a isso, né? Os filhos, a gente, como eu amo, o jeito,
a forma, os detalhes que a gente não percebeu tanto, né? As mãos, o pé, as bochechas. Eu vejo meu sobrinho, que eu crio como um filho, né? As bochechinhas estão sumindo, que ele está crescendo, dá tristeza na gente. Ele odeia as bochechas dele, eu acho lindas as bochechas dele. Está com 13 anos, está esticando, assim, e vai mudando a feição. Mas a forma, esses dias eu cheguei do Rio Grande do Sul, depois de 17 dias, 6 quilos mais gordo, em 17 dias, e eu sentei na cama para desfazer a mala, ele sentou do lado, ele me abraçou pelo meio. Você sabe como é que filho abraça a gente? Né? Abraça do lado, né? Pode prestar atenção, o filho vem do lado, né? Acho que ele tem medo de entrar de novo, não sei. É só do lado, ele vem assim do lado, faz com a cabeça para cá. Aí eu beijo ele inteiro, mas não pode ter colega dele perto. Está proibido já. Mas ele vai assistir isso aqui. Espero que os colegas dele não assistam, né? E a saudade dele era visível. Tudo bem que ele me pediu um CD depois de joguei R$200. Mas a saudade dele era visível, aqueles olhinhos, aquele jeito, aquele cheiro dele. Isso é amor. Isso é amor. Isso não perde. Se ele retornar no mundo espiritual, eu vou encontrar ele lá, eu vou lembrar tudo isso. Esse encontro bendito, nossa, deu a hora. Esse encontro bendito, nós não podemos acreditar nessa palavrinha de 5 letras, morte. O Gabriel diz que ele escreve, meu compromisso é matar a morte. Essa palavra que eu não sei quem foi que inventou, não era uma pessoa do bem. Não é. Tudo que arremete a essa palavra é triste, é separação, é perda, é falecido, é finado, tem que sair da nossa vida. De uma vez, nós espíritas, às vezes o orador vai falar, a gente erra. Fala assim, porque fulano morreu. Quem morreu, meu irmão? Quem morre é camiseta, carro, essas coisas morrem. O espírito não. E nós esquecemos disso, e às vezes nos entregamos a palavras tão tristes. A palavra tem um efeito sobre nós. Se nós olharmos, eu devolvi meu filho para o mundo espiritual, isso é uma promoção para ele. Imagine que a pessoa não precisa ficar mais aqui, sofrendo as atribulações normais nossas, que faz crescer. Ela cumpriu o pedaço dela, mas é tão dolorido, eu sei que é. Nunca vou entrar no mérito dessa questão. Mas como a nossa irmã leu, e foi sábia, nosso irmão leu, sobre a fé. 2 coisas são fundamentais: fé e entendimento, ou seja, a fé raciocinada. Quando a gente acredita realmente que Deus está cuidando com maior amor daquele que nós amamos e que agora mora com Ele, e o nosso entendimento nos diz assim, pode imaginar, meu filho está fazendo isso, agora ele está fazendo aquilo, ele se formou. Outro dia no Rio Grande do Sul, uma das jovens que partiu na Botkiss, que eu nem sabia que estudava medicina, escreveu para a mãe, me formei aqui em medicina e vou trabalhar em tal colônia. A mãe ria. A felicidade daquela mãe, porque quando algo acontece assim na mudança para o mundo espiritual, a nossa vida acaba. E eu sempre digo, a felicidade volta, e as pessoas sempre não vão acreditar. Mas a felicidade que eu tenho com o meu trabalho é uma, com a minha mãe é outra, com meu pai é outra, com meu irmão é outra, que é outra. Quando eu perco alguém, quando alguém retorna, ou quando eu perco o meu emprego, eu perdi a felicidade relacionada ao emprego, e não a todas as outras coisas. É que a dor tem o costume de absorver o resto, né, de esconder o resto. Então, você pode ficar deprimido, triste naquela situação, mas não pode com todas as outras coisas da vida, porque vai chegar, se nós perdermos, não identificarmos a felicidade das outras coisas, nós vamos entrar num estágio chamado desespero, sem esperança, porque a esperança é quando eu me agarro nas outras coisas para ficar de pé, mas o desespero é desesperança. Então eu preciso lembrar, às vezes eu tenho outros filhos, e aí?
Ele vai dizer: mãe, pai, eu estou aqui. Teve uma jovem que eu atendi, ela disse para a mãe: eu tenho certeza que você gostava mais do fulano. Você nunca mais olhou para mim. E aí caiu a ficha da mãe naquele momento. Com uma boa mãe, colocou sua dor numa caixinha, deixou do lado, vou viver ela alguns momentos, mas eu tenho que estar aqui. E foi aí que ela começou a caminhar, a dar os primeiros passos em direção a reconhecer a felicidade. Então Deus não nos dá um fardo maior do que as nossas forças. E são palavras do Cristo. Se está doendo hoje, se está pesado, nós temos força para isso. Nós nunca vamos perder ninguém. Momentaneamente, nós nos separamos. Mas isso acontece quando nós estamos na terra. Às vezes tem que trabalhar em outro país. As pessoas do Nordeste deixam todo mundo lá e vêm. Às vezes vem sozinho para cá. A gente vê na televisão 30 anos que não vê. Não é uma separação momentânea? Ah, mas se eu quiser eu ligo. Tem lugar lá que não tem internet. Tem lugar que a gente não tem esse contato. Então eu não vou dizer nunca que seja fácil e entender a desencarnação e aceitar. Não, legal, meu filho está bem, vamos tocar a vida. Se fizer isso, procura um psiquiatra. Está errado. Urgentemente. Se a pessoa achar que não sofre nada, né, se ela tratar esse momento como tudo bem, tudo tranquilo, não, isso aí é só o corpo, pode preparar que ele vai ter que internar. Porque não é assim. Nós temos que sentir, sim, mas sentir sabendo que ali se completa uma missão de muito amor. Por que muito amor? Desse amor que Ele plantou em nós. Pedro, apóstolo, chega em Maria, morto de saudade. Diz: Maria, que dor é essa, que saudade é essa, da ausência do Cristo, que dói tanto? E Maria responde: essa dor e saudade é fruto do amor que Ele plantou em nós. Uma resposta tão sábia de Maria, mãe de Jesus. Ela, sendo o espírito nobre, que foi escolhida, quem lê o livro Maria, né, do Miramês, né? Miramês, né, Marilene? Minha secretária lá. Maria do Miramês, um livro assim, vai se encantar com aquele livro. Maria foi escolhida, porque não tinha mulher na terra com tal evolução para receber o Cristo. Ela não era nada dele. Se conheceram para aquele momento, mas o Espírito, quando está no estágio de evolução, ele já ama só de olhar. Já ama, já interpretou a missão e veio para ser: faça de mim, Senhor, a tua serva. Ela entendeu a missão e veio. Quando terminou, ele disse para ela: você está liberada dos compromissos com a terra. Ela falou: só quero pedir uma coisa, permita que eu possa ser a mãe da humanidade. Ela poderia ir para um mundo extremamente evoluído, como boa mãe, não foi, né? Quis ficar, mostrando esse afeto grandioso, esse carinho por nós, esse cuidado. Ainda quis cuidar daqueles que partiram pelas próprias mãos, né, que alguns chamam de suicidas. Ou seja, cuida com tanto amor, e as pessoas acham ainda que aquele que parte pela própria mão não merece auxílio espiritual, não vai receber. Precisa estudar mais. Nós não podemos nos basear apenas por uma informação de um livro, embora ele seja verdadeiro e bom, mas tem que ser mais amplo os nossos conhecimentos. Então, que possamos pensar que o retorno à vida espiritual é programado. A criança não sofre aquilo que a gente imagina, porque ela continua criança no mundo espiritual, e como toda criança,
a adaptação é mais fácil. E não esqueçam que no desdobramento à noite, nós saímos do corpo e vamos visitar aqueles que nós amamos. Nem sempre a gente lembra, porque o Emmanuel, quando explica no livro Consolador sobre o sonho, ele diz que o primeiro sonho é mais periférico, daquilo que a gente viveu, né? E na madrugada os sonhos, aquele sonho de manhã que é bom, né, Jussara? De manhãzinha, que a gente está o corpo mais relaxado, já desprendemos bem das lembranças materiais, é que a gente consegue penetrar mais fundo o mundo espiritual. Por isso que eu perco a hora. Já entendi isso. Mas é a hora que a gente consegue falar, nossa, a hora que eu tive um sonho agora, e é o último, porque se for no começo a gente não vai lembrar. Então sempre o último. E a gente encontra, a criança assim, meu filho sem eu, teu filho não está sem você. Se ele ficasse sem você, ele ia chorar, como toda criança também. Então há esse encontro. É comum quando um filho, vamos falar o filho, que é o mais marcante, os pais tenham muito sono nos primeiros momentos. Porque é justamente o organismo que se programa para liberar, para ficar lá. Está nos livros do Chico isso, gente. Acontece isso, então nós precisamos estudar. Eu sempre digo para os pais, mães, quem quiser aprender, estude desdobramento espiritual, tenta aprender a relaxar, para soltar do corpo físico, e realmente ir com consciência. Nós podemos manter mais a consciência, mas se eu não consigo lembrar, muitas vezes a espiritualidade apaga da nossa mente, porque a gente lembra e tem aquela sensação, eu tive e perdi de novo. Então eu preciso de entendimento, para não ficar nessa história, ai, mas era só um sonho. Não é só um sonho, é só um encontro. Ai, mas eu sonhei. No sonho tem 2 momentos nossos. Nosso organismo, o cérebro, ele grava o que ele pensa, claro. Então no sonho a gente pensa. E às vezes a gente sonha assim, já aconteceu comigo, ai, sonhei com o meu velório. Fala, ai meu Deus, acho que eu vou desencarnar. Não. Às vezes no sonho a gente participa do velório de alguém e pensa, e se fosse eu, e registrou só esse pedaço. É fragmentado. Então, não pode levar muito em consideração, porque a gente não tem toda a história. E lembrando ou não, nós nos encontramos, porque isso é uma necessidade. E se não houvesse o desdobramento, nenhum pai, nenhuma mãe suportaria ficar no corpo físico. Nenhum. Então isso acontece, é natural, é para o nosso benefício. Coisas divinas. Nós precisamos confiar em Deus, sim, porque nós somos criação dele. Nem precisava de nós, mas ele criou por alguma razão. Para não se sentir sozinho, né? Só tinha ele. Estou precisando de um povo para me dar trabalho, vou criar o ser humano. Criou nós. Estamos aqui, pedindo a ele. Nós viemos dele, simples e ignorantes, estamos voltando para ele, através do nosso conhecimento, da nossa moral. Quanto mais nós identificamos essa paternidade, melhor para nós. Porque se ele é meu pai, o meu filho está com o avô dele, não é? E o avô cuida bem, aliás, cuida mais, né? Deixa tudo, pode tudo. Identifiquemos Deus como o nosso Pai, Jesus como nosso irmão, e as provas da vida como oportunidade que o Senhor nos dá para o nosso crescimento. Não existe castigo. Não tem castigo. Deus não é vingativo. Ele criou leis, e as leis trabalham sempre em nosso benefício. Ai, Deus castiga, não faz isso porque Deus castiga. Esse Deus aí já não tem mais. Deus ama, soberanamente bom e justo. Deus não tem emoções humanas. O amor não é emoção humana, é a emoção divina que nós estamos absorvendo.
é dele. Então, quando diz Deus ama, é porque nós estamos aprendendo com as virtudes são dele, que nós vamos absorvendo. Não são nossas, porque nós nem tínhamos isso. Tem que desenvolvê-las. Estuda, participa, vai à casa espírita, leia, se instrua, converse com um amigo. Só não sofra sozinho. E não acreditem em morte. Somos imortais, eternos. O Espírito vibra para sempre. E nós sempre nos encontraremos com aqueles que nós amamos em algum estágio da nossa evolução. Então, cabe-nos correr atrás do prejuízo e nos identificarmos com as coisas boas, porque o amor atrai mais amor. Muito obrigado por essa oportunidade, pelo carinho, que nós possamos nos rever em nome de Jesus, e que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, e que possamos, pelo menos, pensar na nossa felicidade, naqueles que estão à nossa volta, e naqueles que, quando Jesus diz, colocai a luz sobre o candeeiro e não debaixo do alqueire, pensar que o candeeiro é o mundo espiritual, e que a luzinha que ilumina o nosso coração está em cima, guiando-nos pela paz e pelo bem. Muito obrigado a todos, muita paz. Diante das dificuldades
de nos lembrarmos de que o importante é a gente viver o hoje. Que a gente possa, Mestre, viver o hoje com muita alegria no coração, com muita gratidão por tudo que nos ocorre. Hoje nós não entendemos mais da metade do que nos acontece. Mas um dia nós descobriremos, Mestre, que estávamos a todo momento amparados pelo Teu divino amor. Senhor Jesus, abençoe a todos nós. Nós abençoamos a Tua bondade infinita. Queremos caminhar contigo, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.